Agora é hora do culto da IEC Paulistana. Por isso, junte toda a sua família no sofá e participe, vivencie esse culto que foi feito muito especial. E é claro, louve e agradeça a Deus como nunca. Caso queira ofertar, as instruções estão na descrição do vídeo. Agora a novidade também é poder ofertar através do Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Confira lá na descrição. Esse momento é especial, então se desligue de tudo e se ligue em Deus. E não se esqueça, aproveite o culto como se você estivesse lá na nossa igreja. Um beijão e bom culto! Olá, como é bom estarmos juntos mais uma vez. Como é bom poder adorar ao Senhor com alegria e em liberdade. Apesar de estar cada um assim na sua casa, mas que esse momento a gente possa tirar realmente para estar na presença de Deus, para a gente poder juntos, numa só voz, louvar e adorar Ele, ou estar atento à voz do Senhor também, né? Como é bom ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. E o meu desejo é que Deus haja com liberdade, né? Falando com a gente, tratando com a gente, que Ele também haja com liberdade nesse momento que a gente vai ter aqui de louvar, de adorar Ele. E que você possa aproveitar esse momento da melhor maneira possível, tá bom? Vamos orar para a gente começar o nosso culto? Deus, obrigada porque Tu és bom. Obrigada porque é tão bom provar da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua graça sobre as nossas vidas. Nós somos gratos porque podemos continuar caminhando juntos como igreja. Obrigada, Senhor, porque podemos ter amigos mais chegados que irmãos. Verdade que estamos com muitas saudades uns dos outros, mas obrigado porque essa aliança que nós temos, ela não se acabou por conta da pandemia. Pelo contrário, Deus, que ela possa se fortalecer. Obrigado pela comunhão que temos como igreja, obrigado pela comunhão que temos com o Senhor e obrigado por quem Tu és nas nossas vidas, Deus. Se não fosse o Senhor, Deus, cuidando de nós, se não fosse o Senhor guerreando as nossas lutas, se não fosse o Senhor por ser quem Tu és, nós não teríamos motivo, nós não teríamos a vida e vida em abundância. Obrigada, Deus, porque sabemos, cremos e temos provado a cada dia deste amor que nos livrou das trevas e nos trouxe para o Teu caminho, para a vida em abundância, de luz, de graça, que somente no Senhor Jesus nós podemos viver. Obrigado por isso, Deus. Seja o Senhor adorado, louvado, engrandecido neste momento. Não só agora no louvor, mas durante todo esse culto, que o Senhor possa falar com a gente, tratar com a gente como igreja e que estejamos atentos à Tua voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa música que a gente vai começar cantando, tem uma colazinha aqui, gente. A gente cantou na live de aniversário da igreja. Vamos ver se vocês lembram aí, hein? Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui.
Sabe quem é que guerreia, que luta por você? Esse é o nosso Deus. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei, com minha voz te exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Amém. E assim, Ele que é por nós, Ele está conosco todo o tempo, guerreando lutas que nós mesmos não seríamos capazes. Que a gente não esqueça disso, que a gente não está sozinho. Você não está sozinho. Há um Deus que é por você, que luta por você, que te ama. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu tenho certeza que Ele é contigo em todos os momentos. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. So
Senhor, porque Tu és tudo, tudo para nós. Que nós possamos também aprender a dar o Teu lugar que é devido. Nos perdoa, Deus, se muitas das vezes com as nossas ações, com os nossos pensamentos, o Senhor não tem sido o primeiro. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Que possamos fazer dessa canção uma verdade absoluta na nossa vida. Que tudo vem de Ti, é para Ti, é por Ti, engrandece e exalta ao Senhor. Que a gente não se esqueça disso nunca, Deus. Obrigada porque é o Senhor que luta por nós, é o Senhor que está conosco, e isso é graça de um Deus que nos ama, que nos alcança a cada instante da nossa vida. Obrigada, Deus. Antes da gente fazer essa última música, eu queria compartilhar mais uma vez do projeto que a gente colocou o nome, se eu não estou enganada, de Ame Mais. É um projeto em que a gente quer abençoar as pessoas da nossa comunidade através de um café da manhã. A gente sabe que pode parecer pouco diante da necessidade das pessoas, né? Da gente levar um café da manhã uma vez por mês, né? Que são as nossas possibilidades. E talvez você possa até falar, nossa, Cintia, é tão pouco. E é verdade, eu acho que as pessoas merecem mais, né? Mas eu acho também que a gente tem que fazer de acordo com aquilo que a gente pode no momento. E a gente está muito feliz de poder envolver as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os senhores, as senhoras nesse projeto com a gente. Que a ideia é abençoar as pessoas da maneira que a gente pode. E no momento é dando a eles um café da manhã num sábado por mês. E por que eu estou falando isso? Porque no segundo sábado de junho nós novamente faremos isso. Nós iremos levar um café da manhã para as pessoas ao redor da nossa igreja. E dessa vez nós seremos um pouco mais ousados, nós queremos levar 150 cafés da manhã, porque são muitas pessoas que estão em torno da igreja e que necessitam sentir o amor, o cuidado de Deus sobre a vida delas também dessa maneira. É uma maneira da gente também se aproximar da nossa comunidade, é uma maneira da gente servir a nossa comunidade. E se a nossa igreja, né, ao longo de tantos anos tem permanecido fiel, é porque tem servido sua comunidade. Foi assim que nasceu a Igreja Congregacional, servindo a sua comunidade lá no Rio de Janeiro, e depois foi se estendendo por todo o Brasil. E minha oração é para que a gente nunca perca essa essência de servir a comunidade, as pessoas, porque por melhor que seja a gente estar juntos aqui, reunidos, orando, louvando, ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho se trata de pessoas, de cuidar de pessoas. E que bom que a gente pode olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Que bom que a gente tem tido esse privilégio de cuidar dessas pessoas, nem que seja uma vez por mês. Mas o nosso desejo é continuar fazendo isso. Por isso a gente quer te pedir a tua ajuda, a tua contribuição, as tuas orações. Então, se você pode contribuir com uma oferta de R$30 agora no mês de junho, especialmente nesse início do mês, essa primeira semana, nós vamos ficar muito felizes para que a gente consiga abençoar a nossa comunidade, né? A gente vai levar um pão, uma mortadela, uma fruta, um suco. Nós levamos também alguns itens de higiene pessoal. E se você, eu não sei a maneira que você pode ajudar, mas se você pode ajudar, eu vou te pedir para procurar a Miriam. Dá um oi aí no chat pra galera. E eu vou te pedir para procurar a Miriam, falar com ela, que ela vai te ajudar, vai te direcionar em relação a isso. E nós também vamos fazer a campanha do agasalho, né? O frio está apertando, muitas dessas pessoas ficam direto na rua, eles têm N motivos, mas
a gente também quer abençoar eles dessa maneira. Então, se você tem roupas em bom estado para doação, especialmente as de frio, cobertor, casacos, roupas de criança, de bebê, de adultos, de mulheres, de homens, gente, tudo vai ser muito bom para eles. Ah, Cíntia, eu não tenho nada, já doei. Se você puder doar um cobertor, já vai ajudar muito essas pessoas. Eu nunca vou me esquecer de uma atitude que o meu irmão teve, que eu achei tão bonito, não sei nem se ele se lembra. Uma vez a gente morava em Santana, bem perto do metrô Santana, e ele chegava bem tarde do trabalho, era um dia bem frio, e eu lembro que ele chegou, foi lá dentro, lá no nosso quarto, pegou um cobertor. Eu falei, o que você vai com isso, menino? E aí ele falou assim, vou ali embaixo levar para um senhor que está dormindo na rua, porque está muito frio. E aquela atitude dele eu achei muito bonita, dele se preocupar com alguém que estava ali perto da gente, passando uma necessidade. E há muitas pessoas, como o Mateus viu aquele dia, tem muitas pessoas também perto da gente. Então, se você puder doar um cobertor que você menos usa, aquele que você é menos apegado, um casaco que você pode ficar sem, vai abençoar muito pessoas. E aí a gente vai fazer um drive-thru para você passar lá na igreja, deixar essa roupa, esse cobertor e seguir lá no teu dia. Então, fique atento às nossas redes sociais que a gente vai divulgar essas datas, tá bom? A gente conta muito com vocês, muito com o coração de vocês, e é uma alegria muito grande como igreja a gente poder se mobilizar. Mobilize seus amigos, mande para pessoas perto de você, para que as pessoas também possam contribuir. Compartilhe. E o que Deus tocar no coração, as pessoas também vão fazer. Combinado? E eu queria terminar esse período de louvor cantando o refrão dessa música que eu acho que me pegou. Eu me peguei pensando nela por conta do projeto, de tudo isso que a gente tem para fazer, e que isso seja sempre a essência, nossa essência como igreja, de ser luz que ilumina aonde há tantas trevas, aonde há tantas pessoas que precisam de Jesus. Que a gente possa iluminar aonde Ele nos levar, que a gente seja a ponte, que a gente seja instrumento poderoso de Deus para falar de um amor que liberta, que traz vida, que traz restauração. Que essa seja sempre a nossa marca, a nossa essência como igreja. Que as pessoas lembrem que ali na Cesárea Alvim, 467, há uma igreja que ama as pessoas, independentemente da vida que elas têm, independentemente do que elas têm passado, do que elas têm sofrido, do quanto elas têm ou não numa conta bancária. E não porque nós somos melhores que ninguém, mas porque nós entendemos que o amor de Jesus é para todos. E que a gente possa ser ponte desse amor que transforma vidas. Amém? E aí ele diz assim: como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode cantar essa oração? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor,
transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Deus te abençoe e continue falando com você. Tchau, tchau. E o mês de maio está chegando ao fim. Comemoramos com a Eliene, com o Davi, com a Cíntia e com o Álvaro. Nós somos gratos pela vida de vocês, mas está chegando aí um mês muito especial. Junho! Olha quantos aniversariantes, igreja! Essa semana a gente vai comemorar na quinta-feira com o Eric, filho do pastor Francisco e da irmã Tuca, e no sábado, dia 5, o Dudu. Nós somos gratos também pela vida de vocês. Que Deus abençoe esse novo ano. Um grande beijo, igreja. Fiquem ligados nas datas. Paz e graça, irmãos da Igreja Paulistana, tudo bem com vocês? Hoje, dia 30 de maio, é o último domingo em que nós celebramos a unidade da família, né? É o mês da família, o mês de maio, e a gente então vai orar agora, convidando Jesus para estar entre nós, e depois nós vamos fazer uma pequena reflexão no livro de 2 Tessalonicenses, um texto interessante, tá bom? Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, por estarmos presentes aqui mais um fim de semana, concluindo mais um mês de maio, Pai, onde nós pudemos colocar a família em foco, Senhor. Temos tido muitos problemas nas áreas das famílias e ao redor de todo mundo, por todas essas contingências que temos vivido. Mas temos sentido que a sua mão poderosa nos tem ajudado, nos tem auxiliado, Senhor. Pai, de ontem para hoje, simbolicamente, o Senhor esteve conosco, hoje o Senhor está conosco, esteja conosco amanhã também, Senhor. Pai, o homem, Deus, depende da Tua graça sempre para poder abençoar, e nós queremos colocar a nós mesmos, as nossas famílias diante do Teu altar e pedir que o hoje, o aqui e agora e o amanhã sejam dirigidos por Ti, que a soberania de Cristo esteja conosco, em nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós temos vivido, como a gente sabe, temos falado isso insistentemente, a pandemia trouxe uma mudança muito séria, né? Na questão de relacionamentos, família, trabalho, a gente sabe disso, né? E a angústia que a gente tem vivido esses últimos meses tem mexido com algumas estruturas, né? O que a gente pode perceber, de uma forma geral, é que todo mundo está cansado, estressado, está todo mundo com uma perspectiva muito curta. E por isso o nosso corpo biológico, apesar de nossa fé, a gente sofre os reveses, né, que a vida nos coloca, os problemas que a gente enfrenta, né? A questão do medo, da contaminação da doença, a questão dos empregos, né, que tem tido uma queda grande, o desemprego, a falta de renda, o empobrecimento da nossa sociedade, a questão das disputas políticas meramente por causa do poder, né? De pessoas que brigam por poder ou que querem o poder, e poder eles não lembram que passa, né? Então, mas criam esse mal-estar que a gente vive, a questão dos relacionamentos interpessoais que ficam abalados porque a gente não pode estar junto como gostaria, e temos protocolos de segurança, de etiqueta de higiene, distanciamento social, uso de máscara, não aglomeração. E isso faz com que as relações humanas fiquem um pouco abaladas.
porque nós somos feitos para relacionamentos, né, irmãos? Então, a questão do estresse na família, quantos problemas estão aparecendo na família, né? Problemas de intolerância, de estresse, de descontrole afetivo, emocional, e isso vem desde os bebês, vem pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos. Então, estamos vivendo de fato uma situação diferenciada, né, nesse mundo todo. Contudo, nós somos pessoas de fé. E isso tem que fazer diferença, né? Isso tem que fazer toda a diferença, porque nós sabemos que viver pela fé, como diz Romanos 1,17, né, é um atributo de justiça, né? A gente, quando vive pela fé, como diz Romanos 1,17, é aquele mesmo texto que despertou a mente de Lutero para que houvesse a reforma protestante, né? Que o justo viverá pela fé. O justo é aquele que vive pela justiça, pelo equilíbrio, né? Então nós somos convocados, apesar de todo o estresse, convocados diante de toda a perturbação, de todas as dificuldades, a ter equilíbrio. A palavra justiça, o justo, significa equilíbrio, né? Então, de ter um equilíbrio. E a gente sabe que nesse mundo a gente tem um equilíbrio entre as forças que são do Senhor e as forças que não são do Senhor. Ou de pessoas que somam a fé junto conosco, as pessoas que não somam a fé junto conosco, porque tem uma visão meramente materialista, né? Desse aqui e agora, onde somente as coisas materiais importam. E é mais ou menos sobre isso que eu queria colocar com vocês. Tenho passado por situações de aflição, de angústia, de dificuldade, de vendo não só os problemas que eu passo, mas principalmente os problemas que as pessoas têm passado. E a gente, porque tem compaixão, não consegue não ter angústia também por causa do outro. Até porque ser intercessor implica em que a gente auxilie o outro a carregar seu peso, né? O intercessor não só pede, mas ele também auxilia o outro a carregar seu peso, e isso acaba pesando quem auxilia também. Então a igreja tem essa vocação de auxiliar a carregar o peso dos outros, tá? E o livro de 2 Tessalonicenses é uma exortação do apóstolo Paulo que eu acho muito eficiente, né? Uma exortação para nós cristãos, também alertando para esse sistema de mundo que a gente vive. E é tão interessante, irmãos, que o texto bíblico ele é tão atualizado que parece que ele foi escrito ontem para nós. Parece que o apóstolo Paulo nos escreveu esse texto ontem, né? E ele acaba ganhando uma vitalidade que é bastante interessante. E o texto que eu quero colocar para vocês é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 10, 12 e depois o verso 17, tá? O verso 10 diz o seguinte, né? É uma coisa bem interessante. Que Satanás ele perturba a racionalidade, as formas de as pessoas dirigirem suas vidas, de dirigirem os seus conteúdos internos. Isso está lá no verso 9, né? Que ele é chamado de iníquo. Iníquo é desequilibrado, né? Aquele que não tem equidade. Equidade é uma igualdade absoluta. O iníquo é aquele que desajusta tudo, né? Ele desequilibra tudo, né, na balança. Então, vou começar do verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Então, Satanás promove desequilíbrio. O verso 10 que nos interessa. E com todo engano da injustiça ao que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui o apóstolo Paulo está começando a dizer um pouco desse sistema de mundo, né? Aqueles que de alguma forma não acolheram o amor da verdade. Né? O amor da verdade é aquilo que a gente segue como princípio de abençoador. E aqui verdade não entra somente no antagônico de mentira, porque a mentira que é o antagônico da verdade, a verdade é algo que não muda, é imutável. A mentira é tudo que disfarça da verdade, tudo que faz, pinta, colore, dá um outro cheiro, um outro perfume, sei lá o que for. A mentira é isso, a mentira é uma forma de atração para que a gente não possa enxergar a verdade com discernimento, né? Então, essas pessoas que não acolheram
o amor da verdade, né? O amor que emana da verdade, esse amor aqui não é aquele amor de beijinho, abracinho, um amor que de fato faz com que haja o bem acima da ética, acima da moral, né? Amor é muito mais do que isso. Então, e essas pessoas, quando não acolhem o amor da verdade, eles acabam sendo utilizados como operação do erro. Então, quem não acolheu o amor da verdade, que é a palavra de Deus, eles acabam participando, olha lá, irmãos, participando na operação do erro. Então, essas pessoas que acabam não enxergando o amor à verdade, o amor da verdade, que emana da verdade, eles acabam sendo, então, operários, né, do erro. Operários do erro. Eles operam o erro, mesmo sem intenção. Mesmo sem ter motivação própria, esclarecida, alguém que intente fazer o mal, tá? Mas eles acabam engrossando a fileira daqueles que são operadores, né? Aqueles que são operários do erro. E erro, se a gente for pensar bem, é o desvio da verdade, né? Então erro, a palavra erro, harmatós, pecado, significa desvio, né? Então toda vez que se desvia da verdade, você não olha a verdade e está indo para o engano. E essas pessoas, sem que se deem conta, elas são operárias do erro. Elas operam o erro. Né? Elas fazem com que o erro acabe acontecendo. E com isso, elas fortalecem a mentira, como está no final do verso 11. E por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, né, para darem crédito à mentira. Ou seja, essas pessoas que não acolhem o amor da verdade, tá, acabam, mesmo sem intenção, auxiliando na operação do erro. E essa operação do erro nada mais faz do que, de fato, fortalecer a mentira. Ou seja, justamente o desvio da verdade, né, do foco da verdade. E é justamente aqui que entra o nosso problema. Porque nós temos que conviver com pessoas que operam, porque não acolheram o amor da verdade, eles acabam operando o erro e essa operação do erro acaba fortalecendo a mentira. Daí porque o apóstolo Paulo fala no verso 9 do aparecimento do iníquo, aquele que desequilibra a equidade, aquele que faz iniquidade. Iníquo é aquele que não é equilibrado, então desequilibra toda a balança, mas altera a balança para mim, para você, para a igreja, para os homens cristãos, mulheres cristãs em redor de todo mundo. E a gente acaba ficando nessa gangorra, não por opção, nem por falta de fé. Porque, de fato, o sistema é assim que funciona, o mundo funciona dessa forma, tá? E depois, no verso 12, ele faz uma profecia escatológica, né? Que para a gente agora não importa. Mas o que eu queria que a gente pudesse compreender nesse verso 9, 10 e 11 é que o adversário, ele é que promove a aparência do iníquo, do desequilibrado, ou o que desequilibra todas as coisas, tá? E essas pessoas, infelizmente, não reconhecem, não acolhem. Acolher significa pegar mesmo, né? Tomar nos braços, fazer parte. Eles não acolhem o amor da verdade. Tá? Não acolhem o amor da verdade. Por que não acolhem o amor da verdade? Mesmo sem intenção, irmãos, mesmo sem maldade, mesmo sem querer destruir, fazer mal para o outro, não. Às vezes até pode parecer bem intencionado, tá? Mas acabam participando da operação do erro, são operários do erro, né? Cooperam para o erro. E o erro fortalece o quê? A mentira. E aí, fortalecendo a mentira, a verdade fica fora de foco, né? Eu fico imaginando, de fato, você tem uma orientação, tipo lá o obelisco do Ibirapuera, que mora aqui na cidade de São Paulo, tem um obelisco grande, ele é referencial. Mas o que é tirar o obelisco, né? Você indicar um caminho que vá dar lá, sei lá, na cidade de Tiradentes. E você perde o foco, você chega no lugar onde não quer chegar. A mentira faz isso. Ela desvia do lugar do foco e manda você para outro lugar. É como o GPS que muitas vezes faz engano e você vai para um outro lugar. Então, infelizmente, nós vivemos num mundo que as pessoas que não acolhem o amor à verdade, né, acabam auxiliando. Eles são cooperadores, eles são operários, eles são vassalos, eles são subalternos daquele que
pratica o erro. O erro é justamente desviar da verdade, né? E com isso, fortalecem a mentira. Fortalecem a mentira. E aí a gente fica naquela situação oprimida, né? Porque a gente tem que conviver com essas pessoas. Eles são nossos médicos, eles são nossos políticos, eles são nossos familiares, eles são nossos vizinhos, eles são outro país, eles são a outra ideologia política, outra ideologia religiosa, eles são tudo, tá? E por isso eu sei que essa palavra pode ser muito dura para alguns, tá? Não que isso vá ser algo destinado, né? Mas toda pessoa que acolher o amor de Deus, tá? Que acolhe o amor de Deus, que acolhe o amor da verdade, na verdade, ele deixa de operar para o erro e deixa de fortalecer a ideia da mentira. Daí porque é importante que a igreja evangelize. Daí porque é importante que a igreja edifique, que a igreja discipule, que a igreja aconselhe, que a igreja participe da decisão das pessoas, não dizendo faça isso, não faça aquilo, não, mas orientando. Né? Porque muitas pessoas podem mudar e devem mudar, esse é o sentido de conversão, né? Conversão é metanoia, mudar a mente, mudar o pensamento. Então pessoas que não acolhem a verdade poderão acolher. Agora, se você fala o evangelho e as pessoas não ouvem, pregue com o seu testemunho de vida. Pregue sem falar. Haja corretamente, haja de uma forma decente, tenha domínio próprio, saiba viver nessa condição de iniquidade, nessa questão em que os pesos estão totalmente conturbados, né? Aprende, pede ao Senhor, pede a Deus instrução de como você trazer para que pessoas que não acolheram a verdade, para que possam acolher. Aí a gente não está falando de religiosidade, de religião. Ah, minha religião é melhor do que a sua, eu tenho Jesus, não tenho Jesus. Não é isso que eu quero dizer, tá? Eu estou dizendo da verdade. A palavra verdade emana de Deus, emana de Deus. Jesus é a expressão dessa verdade. E se a gente pregando, as pessoas não se convertem, tá? Prega pelo seu testemunho, prega pela sua oração. A oração do justo tem muito no ser feito. Tiago 5,16. Então não deixa de orar pelo seu parente, pelo seu irmão, pela sua mulher, pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua nora, pelos seus netos. Ora, tá? Porque em algum momento a oração e a verdade vão alcançar o coração das pessoas. Quando elas estiverem indo para um caminho que não é da verdade, o caminho da mentira, por exemplo, se desviando da verdade, Deus vai trazê-los à verdade rapidamente, tá? Alguns um pouco mais duros ou não, mas não importa, tá? A gente tem que chegar lá na verdade, tá? Então, queridos, essa é a ideia que nós temos que ter. Aí, um texto que, o verso 17, para mim conclui uma questão muito importante. Eu falei para vocês agora há pouco que eu vivo uma situação de angústia, de aflição, não só porque tem a pandemia, principalmente por causa da pandemia, a pandemia acabou trazendo muitas sequelas, né, que a gente ainda vai ter que aprender a lidar com elas, né, a gente também fica abatido. A gente também fica abatido, a gente também fica duro, né? Outro dia conversei com o Álvaro, com a Patrícia, eles estão num lugar, queridos, difícil, né? Longe da família, com o bebê que vai fazer aniversário agora, no comecinho de junho, né? Sem poder sair de casa, com uma pressão da própria doença, da política, e que é constrangedor, né? A gente saber se aqui nós estamos com problema, lá também é. Até fico constrangido com as pessoas que passaram por problemas de saúde e que vão ter sequelas por causa da Covid, né? Pessoas que foram para a eternidade. Irmãos, Deus está no controle de quem foi para a eternidade, né? Se alguém partiu, algum irmão ou irmã partiu para Cristo pela Covid, não importa a maneira com que a gente morra, o que importa é a maneira com a qual a gente é acolhido na eternidade. A morte, infelizmente, é o preço do pecado, né? E pode-se morrer de um jeito ou de outro, então, mas é compassivo saber que uma doença como a Covid destruiu aqui no Brasil quase 500 mil pessoas, quase 500 mil de pessoas. Provavelmente agora no começo de junho alcancemos 500 mil de brasileiros que morreram oficialmente por Covid, né? E não dá para a gente passar abatido nisso, né, irmãos? Não dá para passar. Eu sei, eu estou vacinado, eu sei que muitos irmãos já estão vacinados, mas isso para mim não é suficiente, porque não só sou eu, né?
Então tem vocês, os irmãos que ainda não foram vacinados, isso me aflige. Eu queria que todo mundo, eu e todos vocês, todos que não foram vacinados ainda, desde a mocidade até as pessoas mais de meia idade, enfim, já fossem vacinadas. Para que esse estresse fosse um pouco diminuído, que a gente pudesse pelo menos respirar um pouco mais livre quanto a isso, né? A questão política, econômica, né, do Brasil, principalmente a política econômica que acabam estando juntas, né? A falta de assistência séria, aí eu vou fazer uma crítica, somos o 12º país mais rico do mundo. 12º país mais rico do mundo, em riqueza. Mas somos um dos países mais pobres na vida diária, cotidiana do mundo. Isso me aflige. Nós só perdemos para a Inglaterra, irmãos. A Inglaterra é a décima potência mais rica do mundo. Nós somos 12ª, tá? Ou seja, estamos entre os 15 países mais ricos do planeta e vivemos essa condição subjugada, a pobreza, a migalhas que caem dos poderes públicos, né? Que ganham muito e não dividem, não tem como fazer. Então isso me aflige também, porque a política me obriga a viver dessa forma. Eu não estou aqui dizendo de partidos, nada disso. Estou querendo dizer que a decisão de poucas pessoas num gabinete, né, ou numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, ou no Congresso, poucas pessoas decidem a vida de 208 milhões de pessoas. Sendo que dessas 208 milhões de pessoas, você já tem que descontar 500 mil que morreram, tá? E que não vai contar, a não ser estatística. Morreram quase 500 mil pessoas no Brasil. Só isso que vai servir, essas vidas de muitas pessoas que nós conhecemos, né? Vai simplesmente ser um número estatístico. Tá? Então isso me aflige como cristão, irmãos, como humano, tá? Porque eu não sou melhor do que ninguém aí. Então, dentro dessa situação, e tenho orado muito, e algumas madrugadas eu passo orando horas, porque eu não tenho sono, o sono não vem, não é insônia, simplesmente o sono não vem, então eu vou orar, né? O melhor jeito de eu lidar com a falta de sono é orar. E aí então, nesse mesmo texto, verso 17, me deu uma luz e aliviou meu coração, de uma forma muito significativa, né? O verso 17 diz o seguinte, né? Console o coração de vocês e fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Na hora que eu li todo esse texto, né, a partir do verso 9 até o verso 17, o Senhor foi me dando entendimento do que estava acontecendo. Essa história de iniquidade, de não acolher o amor da verdade, né, de participar do erro, e isso fortalece a mentira, né? Enfim, depois ele vai falando dos vocacionados, aqueles que são vocacionados a manter-se fiel ao Senhor e que se mantêm fiel ao Senhor apesar de toda e qualquer dificuldade, não é? Então, mantém-se lá e no final, né, que o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus está acompanhando, ele está vendo, está percebendo o que está acontecendo com a gente, ele diz o seguinte, que ele console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Nesse momento, duas questões ocorreram na minha mente, a palavra de Deus vai iluminando, né? Então, primeiro, consolar o coração. Consolar é pegar no colo, sabe, irmãos? É como pegar um bebê e acolher, né? Consolo é quando a gente não pode andar, que está frágil, está machucado, está com a perna quebrada, está meio fraco, e alguém nos auxilia, empresta o ombro, empresta os braços, empresta o colo e nos carrega. Então, quando eu li essa palavra, fortaleça o coração de vocês, Deus sabia que meu coração estava desmaiando. Meu coração estava desmaiando. Tá? Estava fragilizado, estava todo dolorido. Então, na hora que eu li essa palavra, eu senti o Senhor me acolhendo o meu coração. E aqui, coração tem relação com emoção, com tristeza, com angústia, com chateação, com aquele sentimento negativo, às vezes até com sentimento de raiva, com sentimento de fúria. E Deus consolando o coração. Acolhendo o coração. Ou seja, Deus reconhece que o que está acontecendo agora é difícil. Ele reconhece. Ele sabe que é difícil. Então o que o Senhor Jesus faz? Ele literalmente consola. Né? A palavra consolar é isso, apoiar, quando se está totalmente fraco e debilitado. E Deus sabia que a minha emoção está fraca e debilitada, desmaiada.
Eu não estou com falta de fé, irmãos. Emoção é uma coisa, razão é outra, fé é acima de tudo isso. Eu mantenho minha fé em Cristo, mantenho absolutamente, não abalou um milímetro, mas minha emoção ficou afetada. Então, quando eu li isso, eu entendi que Deus estava consolando meu coração de toda essa situação, de tudo isso que eu vejo. Eu sou um ser inteligente, sou um ser crítico, eu sou um ser que participa de uma comunidade, eu trabalho, dou aula, sou ministro de uma igreja, né? Participo de uma vida comunitária, mesmo na família, nos meus vizinhos, mas o meu coração tem ficado triste. Não só triste, chateado, e às vezes vou falar a verdade, com uma pitada bem forte de tensão, de raiva. Então Deus falava ao meu coração, eu vou consolar sua emoção. E aí depois, continuando lendo, né? E os fortaleça em toda boa obra. Ou seja, apesar do coração desmaiando, tem que ter boa obra. Mas essa boa obra, que é o que a gente faz, o que a gente tem feito, trabalhado, ministrado, orado, intercedido, fazendo cultos, né? Vem mesmo de um coração que está frágil. Eu diria desmaiando. Não desmaiou, mas está desmaiado. E aí a palavra, boa palavra. Quando eu li boa palavra, eu entendi logos, mente, lógica, compreensão. E aí então eu entendi, nesse verso 17, meu coração pode estar machucado, dolorido, pode, mas Deus está consolando. Deus está consolando. Não sou idiota de não perceber que o mundo está com problema. Que eu estou com problema. Eu percebendo, onde eu olho, eu vejo problemas. Mas o meu coração machucado, debilitado, fragilizado, ansioso, perturbado, inquieto, triste, agoniado, com mal-estar, é consolado. E tem que fazer a boa obra, porque a igreja, o cristão, principalmente o cristão, tem que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença. Temos que fazer bem feito. Essa é a vocação que o texto fala, a vocação de fazer bem feito a boa obra. Não é uma obra meia boca, ou ruim, ou para lá e para cá, é boa obra. E depois, quando ele fala, né, boa palavra, me veio à mente lógica, raciocínio, reflexão. Então, de compreensão, de entendimento, de discernimento, de atitude, de proatitude, de ter atitudes a favor da melhora, mesmo estando ainda com o coração debilitado, e pensar de uma forma inteligente, lógica, que é uma forma espiritual. Uma vez que Jesus é o verbo, ele é o logos, isso significa inteligência, qualidade de compreensão, de entendimento, não das coisinhas mundanas, para a vida como um todo, mesmo vivendo com aqueles que não acolhem o amor, aqueles que engrossam a fileira dos que fazem errado e o que reverbera e potencializa a mentira. Com eles eu convivo, tem que conviver. Tem que conviver. E você também. Então, irmãos, aqui Deus me fez entender que nessa oscilação entre o bem e o mal, espiritualmente, não eticamente, não moralmente, nós temos pessoas que, mesmo sem perceber, fazem mal, fazem um erro, aliás. E a gente pode pregar o evangelho para essas pessoas. Se não pregamos com palavras, porque elas não ouvem a gente, pregamos com o nosso testemunho. Se o nosso testemunho também não alcança, oremos. E descansar no Senhor, porque Deus vai fazer a obra. Mas nós, vocacionados, temos que, como diz o verso 17, manter o nosso coração consolado. Você não pode fazer nada, Deus é que vai consolar. Ele que vai vir consolar, não é a gente que vai ser consolado. Ele vem consolar, o Espírito Santo vem consolar. Ele fala com gemidos inexpressíveis, como diz Romanos 8, 26, por você, por mim. Então ele vai consolar coração, emoção. A gente vai continuar trabalhando, mesmo com a emoção esbagalhada, bagunçada, vamos trabalhar. E a nossa mente vai ter uma boa palavra, ou seja, Deus vai iluminar a nossa mente com palavras boas, com discernimento, compreensão, entendimento, lógica, inteligência, atitude, proatitude, para a gente fazer a diferença. Para a gente fazer a diferença. Porque não vai mudar a situação, irmãos.
vai mudar em nós. A partir de nós as coisas podem mudar. Não sei se para todo mundo, mas pelo menos para nós. Pelo menos para nós. Então, para você que é vocacionado a ser filho de Deus, ser irmão mais novo de Jesus, seguir a palavra do chamado. Mesmo que no momento que a tua emoção sofra, você tem que continuar fazendo a boa obra, tá? E a tua racionalidade, a tua inteligência, a tua capacidade de compreensão vai ser também abençoado, porque é Ele que fortalece, Ele fortalecer, dá substância, dá vigor, dá potência. Então Ele vai nos abençoar emocionalmente, Ele vai nos abençoar logicamente, racionalmente, e vamos continuar fazendo a boa obra, mesmo tendo do outro lado da balança aqueles que operam o erro e que engrossam as fileiras da mentira. Que Deus abençoe a sua vida, que a gente possa encerrar esse ciclo da família no mês de maio com graça e misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que a gente possa aprender que o outro não é nosso inimigo, aquele que não abraçou a verdade não é nosso inimigo. É alguém que o Senhor ainda quer acolher, que a gente pode orar, evangelizar, dar testemunho ou simplesmente orar, para que eles saiam, que eles abracem, que eles de fato possam acolher o amor que vem da verdade, deixar de operar o mal e engrossar a fileira da mentira e ser vocacionado como nós somos. Vir para o nosso lado e assim ter a mente deles, como nós temos a nossa mente renovada, refortalecida com a palavra de Deus, com a palavra que não falha, com a verdade que não falha, não confunde. E acima do nosso coração, que muitas vezes está abatido, ansioso, preocupado, aflito, desejoso, frustrado, triste, arrependido, que o Senhor possa abençoar e consolar nossas emoções, para que nós possamos fazer uma obra segundo o teu coração, começando em mim, passando pela família, que é o ambiente que a gente vive todo dia, para a nossa sociedade, nosso vizinho, nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa cidadania, a nossa presença no mundo possa ser abençoadora. Obrigado, Deus, pelo privilégio de viver situações difíceis assim, porque vivendo essas possibilidades de dificuldade, um dia poderemos dar o testemunho da vitória que alcançamos superando as dificuldades, em nome de Jesus. Queridos, obrigado, Deus abençoe vocês. Nos encontramos na semana que vem para a Santa Ceia do mês de junho, tá bom? Paz e graça.